Agora no Repórter MT eu entrevisto a Procuradora do Estado de Mato Grosso, Gláucia Amaral, ela que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E o nosso assunto é muito sério, feminicídio, violência contra a mulher, esse tanto de agressor solto por aí, Gláucia. Para a gente começar, qual foi o start para que você definisse assim, vou atuar no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher? Na verdade, já tem, acho que mais de uma década que, volta e meia, eu tenho sido designada pela Procuradoria do Estado para ocupar a cadeira da Procuradoria, ou como titular ou como suplente no Conselho da Mulher. E muitas mulheres gravitam aí nesse Conselho Estadual de Direito da Mulher, né? Ele é um conselho plural, que ele abraça a comunidade. Então eu percebo, eu não faço parte do conselho, mas como jornalista eu posso fazer parte, contribuindo de alguma maneira. É um conselho que busca essa aproximação muito contínua das mulheres. Nós temos a participação de muitas mulheres, entidades que já participaram, entidades que desejam participar, muitas vezes pessoas de órgãos públicos. Nós já tivemos, por exemplo, mulheres da Secretaria de Planejamento que vieram participar para auxiliar, orientar ao Conselho da Mulher a fazer proposições para o Estado executar. O enfrentamento à violência é o objetivo principal, assim, é um dos que mais é urgente, esse objetivo, enfrentamento à violência contra a mulher, violência doméstica, porque o nosso país é o 5º no mundo, gente. Imagina, o Brasil é o 5º país que mais mata mulher no mundo. Isso já nos indigna só de saber isso, né? Mato Grosso está realmente, infelizmente, também liderando os números de violência doméstica. E porque o primeiro direito humano fundamental é o direito à vida, né? Como é que a gente vai falar nos demais se a gente não pode ter vida? E no caso da mulher, eles sempre perguntam, mas por que direitos humanos das mulheres? E direitos humanos, e vai ter direitos Sim. humanos dos homens, somos todos humanos. Mas se a gente considerar, infelizmente existe um espaço, uma distância entre o patamar que os homens já alcançaram e as mulheres já alcançaram em direitos humanos, inclusive o direito à vida. Você não vê essas notícias, até circulou, até alguns homens compartilhando, dizendo o seguinte: o Brasil que eu quero é o Brasil em que uma mulher possa ficar viva ao terminar um relacionamento. Veja, circunstâncias naturais do relacionamento entre homem e mulher estão matando mulheres numa quantidade gigantesca. Isso não acontece com os homens. Então, o nosso direito à vida, ele está ameaçado por ser mulher em um relacionamento. Que não é nada de lícito. Quer dizer, você está tentando viver sua vida regularmente e não é possível. Então, essa luta, ela acaba sendo mais premente, até porque um feminicídio, ele deixa, é uma chaga social, como eu chamo. Ele leva um homem à prisão, e aqui em Cuiabá, de fato, tem ido à prisão os feminicidas, e aí a gente vai fazer um recorte nisso depois, né, acredito. Mata a mulher, tira a vida, todas as suas possibilidades, seus sonhos, um sofrimento para todos que estão em volta, e deixa, em regra, deixa órfãos as crianças. As crianças não vão ter pai e não vão ter mãe. De uma maneira muito cruel. De uma maneira muito dolorida, cruel, traumática. Muitas e muitas vezes isso acontece diante delas. Tivemos o caso da juíza, mas em Mato Grosso, depois desse caso da juíza, nós já tivemos uma situação de uma criança de 9 anos tendo que correr e pedir ajuda para salvar a mãe. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Nós, infelizmente, nestes casos, nós vivemos num ambiente de uma cultura machista, eu diria mais que machista, misógina, em que vê a mulher como um objeto de fato. As ideias, talvez essa frase não, mas a ideia de que não é minha, não será mais de ninguém, ou a mulher objeto,
ela está permeando ainda a nossa sociedade, o ideário da nossa sociedade. Tanto então, assim que os crimes, em sua maioria, são cometidos com facas, né? Mais 50%. Sim. Facadas. O rosto da mulher é um dos lugares mais atingidos e a facada que representa o ódio, né? Como você mesmo disse. Ódio e para retirar, desfigurar, para que ela não tenha possibilidade de ter um outro relacionamento, né? É isso que ele entende. Então, o que nós precisaríamos fazer? Nós precisaríamos modificar essa forma antiga, que ela decorre de hábitos antigos, de uma estrutura antiga, que eu acho que não se sustenta mais desde a Revolução Industrial, mas que vem levando tempo para ser eliminado. Primeiro modificaram-se as leis, agora nós estamos falando de uma modificação cultural. É o enxergar de igual para igual. Ninguém é diminuído pelo fim de um relacionamento, ninguém é menos homem. Isso a mulher é uma não outra te quer ideia. Mais. Exatamente. Isso é uma outra ideia. É a ideia do masculino e de masculinidade que ela é quebrada quando a mulher não faz o que ele quer. Veja bem. Ele pode não querer, mas ela tem o direito de não querer. Isso, até porque nossa legislação, há menos de 50, 60 anos atrás, não dava essa possibilidade à mulher mesmo. Ela não podia terminar um relacionamento. Só o homem podia. Uma maneira de trabalhar esses hábitos, esse pensamento cultural seria a partir da escola? É possível? O que o Conselho tem avançado nesse sentido, em diálogo com o Conselho de Educação? Ou... A partir da escola, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher já há alguns anos insta o Conselho Estadual de Educação a ter a questão da violência doméstica e a igualdade, porque o que combate a violência é a ideia da igualdade. É muito interessante isso. Quando a mulher é vista como uma igual, iniciativas até em outros países que, por exemplo, levam os agressores para cursos de práticas do lar e a mulher para cursos de qualificação profissional, a violência diminui. Eles se igualam, eles entram até num diálogo, né, mais parecido, a violência entre esse casal pode diminuir. Quando perguntam o que seria fundamental para o fim da violência, eu sempre digo que é a autoestima, tanto da mulher, que ela reconheça e não aceite o abuso, como a autoestima do homem que esteja preparado para as vicissitudes da vida. E que para se sobressair precisa diminuir aquela mulher, que é evidente que a autoestima dele é lá no chão. Então, para ele poder se sentir, ele tem que diminuir a mulher. Então, e isso é algo essencialmente da família. Então, nós precisamos nos olhar. Mas, além disso, cultura, políticas de cultura, propagandas de TV... essas campanhas são eficazes, são importantes. Palestras. Já tive a oportunidade de sair de uma palestra e o motorista que levava embora, o motorista da empresa, que ele só estava ali na palestra, era uma empresa que tinha muitos operários. Na saída ele falou: nossa, eu não sabia, mas eu tinha quase praticado violência. Ele tinha chegado na violência patrimonial. Ele quebrou os móveis em casa, mas não bateu na companheira. Até aproveitar mais uma vez, destacar aqui que a violência vai além da violência física. Isso. Gláucia? Um xingamento é uma violência. Isso, nós temos a violência. Uma mensagem grosseira diminuindo a mulher, chamando ela de velha, feia, é violência. Sim. Cabe um boletim de ocorrência. Sim. Nós temos a violência moral, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. Nós tivemos um assassinato, um feminicídio bárbaro aqui em Cuiabá, que foi o caso do posto de gasolina, que premeditadamente esperou onde o carro da ex-esposa ia passar com o novo namorado, matou o namorado e sequestrou a mulher e o filho. Isso apareceu até no Fantástico. Mas o que me chama a atenção, e esse homem está preso até hoje. Matou
o filho e a esposa? Não matou. Ela conseguiu fugir e o filho foi libertado. Mas, para ver que não só mulheres morrem nisso. Nesse fenômeno da violência de gênero. Porque esse novo namorado, ele morreu por isso. Nós temos muitos casos de homens que não tinham relacionamento nenhum, ligação nenhuma com aquela violência, com aquele ciclo de violência e que acabaram mortos. Mas nesse caso, o que me chamou a atenção é o seguinte: ela havia denunciado, ela tinha medida protetiva e ela havia denunciado um estupro 30 dias antes. Então veja bem, estupro é um crime gravíssimo. E no entanto ele estava livre. Se não se pode falar em prender todos os agressores, até porque realmente existem até teorias de que em determinadas situações o ideal mesmo é submeter a palestras, é submeter a cursos, assim como... Mas estupro é um crime gravíssimo. Mas nós temos, por outro lado, exatamente, crimes graves que estão ficando. Sim. Especialmente a violência sexual também aumentou muito em Cuiabá. Então, esse enfoque na violência sexual e nas agressões mais graves seria necessário, até para passar a mensagem que eu procuro sempre repetir: os feminicidas estão presos, então não acreditem. Veja, lógico que tem aqueles que escaparam à justiça, que fugiram. Mas quando eles são capturados, eles respondem, a pena é alta. Essa situação que nós vimos, vou até citar, uma pessoa do goleiro Bruno, que já retornou aos campos. Foi na legislação anterior, essa legislação já foi modificada, ela já está mais grave. Então, assim, esse homem que pratica o feminicídio, ele vai ser preso, condenado, e vai ficar um bom tempo na prisão. E, além de tudo, ele vai perder os filhos, né? Que eu acho que é uma situação que não resolve nada e destrói a vida dos filhos. Destrói a vida da família. E as medidas protetivas estão sendo cumpridas? Elas têm, com a Patrulha Maria da Penha, com toda a informação que hoje, gente, né, todo mundo tem, as medidas, eles estão respeitando as medidas protetivas? Olha, com a Patrulha Maria da Penha, melhorou. Melhorou porque a Patrulha Maria da Penha, ela monitora essas vítimas, né? Um abraço para a Mirella. Mirella e Denise, que cuidam da patrulha. Elas são monitoradas. Eles monitoram os... É um crime diferente dos demais, em que após uma denúncia, digamos que você seja assaltado na rua, levam o seu celular, você faz o boletim de ocorrência. Você nem conhece a pessoa, não conhece a família, ele nunca mais nem quer te ver para não ser reconhecido, o ladrão não volta atrás de você. No crime de violência é diferente. A gente está falando daquele parceiro da mulher, que foi às vezes parceiro por anos. Mais de 90% de quem comete esse tipo de crime é ex-marido, ex-namorado. Ou marido, ou namorado. Alguém ali do seu convívio íntimo. Tem uma pesquisa que fala que as vítimas de feminicídio, em regra, elas apanhavam toda semana antes do feminicídio. Nossa. Então, assim, eles são pessoas... tudo, né? Eles sabem cada hábito, cada passo, tudo. É uma pessoa, e não só... Dormindo com o inimigo, né, Glaucia? Isso, mas é uma pessoa que, em regra, o relacionamento começa por uma paixão, por amor. É uma pessoa que ajudou com o filho doente, lógico, porque era provavelmente filho dele também, que conhece mãe, que conhece pai, que tem uma frase que me horroriza, que fala assim, que é quando a mulher muitas vezes não tem apoio da família, e a própria família fala: mas minha filha, ele não deixa faltar nada em casa. Quer dizer, a geladeira tá cheia. Isso aí é só uma falha. Não é só uma falha, é muito... Ele vai mudar. Ou outras mulheres, Glaucia, me chamam também muita atenção, que tem homens
que são explicitamente agressores. A gente sabe, respondem processos, já agrediu 1, 2, 3, estão aí livremente circulando. Existem mulheres que se relacionam com esses homens, sabem do passado desses homens, ainda se justificam. Mas ele mudou, ele vai mudar, é porque as mulheres ficam com aquela rivalidade com a outra mulher, ao invés de ser mais solidária. Então, aí é o que a gente... Aí nós estamos... Choca. É mais um aspecto do mesmo que a gente vinha falando. Tanto o machismo, que exonera o homem da responsabilidade, né? Não, a ex dele era louca. A ex essa frase é muito comum. Ela é perigosa. Minha ex era louca. Não é possível que todas as mulheres que ele conheceu eram loucas. Alguma coisa... Fique de alerta. Exatamente. Nossa ideia aqui é trazer reflexão, e você falou algo também, a questão da rivalidade que não deve mais existir. É possível que alguém mude? Lógico. Nós acreditamos, eu acredito piamente, acredito que até a experiência de vida é para isso. Acredito que a própria prisão é para o afastamento da sociedade e para a gente fazer uma ressocialização, especialmente em quem não cometeu crimes graves. E quando essa ressocialização vem aí com palestras, com esse acompanhamento psicológico de percepção da gravidade dos seus atos. Enfim, Glaucia, para a gente chegar, a gente conversaria horas e horas sobre esse assunto. Eu vi um projeto de lei que me chamou também bastante atenção, que diz assim, sobre obrigar síndicos e moradores a fazer essa denúncia, especialmente em condomínios, porque você tem câmeras. Então, se aquela imagem está ali, que a mulher está sendo agredida num elevador, que isso passe a ser obrigatoriedade do condomínio em fazer essa denúncia. O que você acha sobre isso? Eu acho que é bastante útil, até porque o síndico tem como se respaldar, aí ele diz, não estou me metendo, é que eu não posso deixar de fazer. E a única coisa que eu penso é que demanda um certo treinamento, né? Para os funcionários, especialmente que é quem vê as câmeras. E a gente sempre pode saber que é possível ligar anonimamente. Então, se você ouve uma mulher sendo atacada, você pode ligar anonimamente e pedir para a polícia vir e intervir. Nesse período, nessa sua trajetória de direito, qual foi o caso que mais te indignou? Que mais te machucou? Que mais te provocou essa revolta diante de uma violência? As mortes, logicamente, todas. É muito difícil porque é muito pesado. Estupro, mas eu penso sempre nos casos em que para atingir a mulher se atinge os filhos. Vou incluir, lógico que não na mesma dimensão, mas os animais também. E nós já tivemos caso do homem que entrou num salão de belezas aqui e deu 3 tiros no cachorro para machucar. Mas isso ainda não não chega aos pés da situação. Acho que o caso que mais chocou mesmo foi o daquele caso que ele jogou a criança da ponte lá no porto. Lá no porto. Matou a mãe dela e matou o filho da ponte. Isso é crueldade. Isso é crueldade. E a gente, no mundo de 2021, todo mundo fica aí pregando solidariedade, solidariedade. Se cada um de nós, individualmente, não fizer o seu papel, o que cada um de nós, quem está nos assistindo, pode ajudar é denunciar, na criação dos filhos, criar também essa rede de solidariedade, né? De verdade, né? Ter mais coerência, porque a gente vê os posts aí de rede social e a hora que você vê na vida real... É a gente ir buscar mesmo o que cada um pode fazer, ler artigos sobre igualdade, na sua casa, as mães, os pais que têm filhos, não pensem que é uma coisa de somenos, de menor importância, não colocar a menina, a irmã para atender o irmão, ensinar seu filho a fazer tarefas domésticas, dividir responsabilidades, porque infelizmente isso vem sendo ensinado nas prisões depois.
Você não ensina na infância e acaba aprendendo nas prisões. É preparar o menino para ser independente, autossuficiente, com equilíbrio, e a menina também, a mesma coisa, que seja independente, que seja que tenha autonomia e que ela possa vivenciar o amor com essa autonomia, os dois iguais, a gente pensar nos dois iguais. Com o direito de ficar e ir. Isso. Gláucia Amaral, entrevistada de hoje.